Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Estou aqui representando a ministra em exercício, Fernanda Machiavelli. Ok, Arnaud, tá ok. Posso falar agora? É a hora da Pode apresentação. falar. Tá contigo a palavra. Muito obrigado, deputado. Bom, estou aqui representando o Ministério do Desenvolvimento Agrário, em nome da ministra em exercício, Fernanda Machiavelli, e vamos tratar aqui da reforma tributária, as nossas contribuições a partir dos produtores rurais e da agricultura familiar. É, eu quero compartilhar aqui, vamos ver se eu consigo. Não permite compartilhar? Permite. Vamos lá, rapidinho. Tá autorizado. Vamos lá, então. É, bom, a preocupação do Ministério com o público que ele representa, que é a agricultura familiar, nós temos o desafio, né, de avaliar como que a reforma tributária vai impactar os produtores rurais. Nós temos 3 milhões quase 4 milhões de estabelecimentos e da agricultura familiar de um total de quase 5 milhões de estabelecimentos. E junto desse conceito da agricultura familiar, quando a gente está falando da tributação que vai incidir sobre o produtor rural, no caso da agricultura familiar, também se incluem os silvicultores, né, os aquicultores, extrativistas que estão aí nas nossas florestas, pescadores artesanais nos nossos rios e mares, né, povos indígenas, quilombolas, etc. Então, a reforma tributária tem que ter um cuidado muito especial com esse público, como que ele vai repercutir ali, né? E na emenda constitucional 132, né, o Congresso Nacional, aí, com apoio do Senado, da Câmara, criou soluções muito interessantes. Né? A gente tem um regime tributário diferenciado para os produtores rurais, né, onde os produtores rurais com faturamento inferior a 3 milhões e 600 mil serão não contribuintes. Né? Então, isso cria uma possibilidade muito grande de simplificação e de um tratamento qualificado para esses pequenos produtores, né? E acima de 3.600 serão contribuintes, né? Agora, na regulamentação, o desafio. Também tem o regime diferenciado para biocombustíveis. Hoje o Brasil tem uma política de biodiesel que tem um selo biocombustível social que é muito importante e que compra oleaginosas da agricultura familiar. Tem uma legislação que reduz os tributos das usinas que compram da agricultura familiar, o PIS/COFINS. Então nós estamos trabalhando para que isso continue. E na regulamentação a gente ainda não tem um texto que mantenha essa atratividade para que as usinas de biodiesel possam seguir comprando da agricultura familiar e com isso ter o benefício tributário que hoje elas já têm, né? Tem a questão dos produtos alimentares, cesta básica, hortifrutis, a maior parte desses alimentos da cesta básica, sobretudo os hortifrutis, mesmo as carnes, o leite, tem uma participação importante da agricultura familiar, então tem alguns ajustes para nós que é importante que sejam colocadas, né? Tem a questão das alíquotas diferenciadas para os insumos, onde a gente tem um mecanismo do diferimento que foi criado, mas não alcança os pequenos produtores, quem está dentro da situação de não contribuir, então a gente está bastante preocupado com isso, né, nesse tema. E a questão dos agrotóxicos, né, de como que eles estão sendo tratados. Né? A gente tem a redução dos tributos, mas não discrimina, né, se em função do nível de toxicidade e de periculosidade ao meio ambiente e à saúde, né? Então a gente fez uma série de propostas de ajustes que nós estamos discutindo, né, junto com o Ministério da Fazenda, com os parlamentares, no sentido de aperfeiçoar o texto que está colocado, né? Então, um primeiro aspecto que está lá no artigo 133, a gente está propondo que o diferimento dos insumos que hoje está restrito aos contribuintes, ou seja, quando um agricultor vai comprar sua ração, sua vacina, ou mesmo um serviço de assistência técnica, vai cair numa alíquota reduzida, mas a Câmara criou um mecanismo de diferimento. Quando o agropecuário, o prestador de serviço, o fornecedor desse insumo vende para um produtor contribuinte, ele vai diferir, ou seja, não vai recolher naquele momento, vai recolher lá na frente. Então, isso dá
um alívio de caixa importante para o produtor rural, que não vai recolher o imposto no momento da compra. Só que isso não está estendido para o não contribuinte. Então, um produtor, por exemplo, de leite que vai comprar sua ração, se ele está abaixo de 3.600, ele vai pagar o imposto. A ração vai ficar mais cara do que aquele que ganha mais de 3.600 por ano. Então, a gente está pedindo para corrigir essa distorção e estender esse diferimento para todos os produtores rurais. Com isso, a gente vai ter uma equidade, não vai ter um insumo mais caro para o pequeno, que seria totalmente ilógico, né? A gente ter uma tributação maior na prática para o pequeno produtor que para o grande. Então, esse ajuste é muito importante. Outra coisa, a legislação fala que o não contribuinte, que será não contribuinte aquele que faturar menos de 3.600. E fala que pode ser pessoa física ou jurídica. Então a gente entende que se um produtor rural cria uma empresa rural, como vários estados já obrigam ele a criar essa empresa rural, ele poderá ter essa empresa rural também na condição de não contribuinte. Mas se esse produtor rural cria uma cooperativa, se ele cria uma associação, se ele junta lá na sua comunidade e cria uma cooperativa e fatura menos de 3.600, ele está dentro da condição de não contribuinte ou está fora? Então nós estamos defendendo que, se o produtor rural cria uma pessoa jurídica na forma de cooperativa ou associação, que é muito comum em diversos estados do Brasil, né? Isso é importante, e ela tem menos de 3.600, ela deve estar enquadrada igual à empresa rural abaixo de 3.600 como não contribuinte. Então a gente está propondo esse ajuste também, e isso vai criar uma espécie de super simples para os pequenos negócios rurais, que vão estar dentro desse enquadramento de 3.600, com uma condição de não contribuinte. Isso do ponto de vista administrativo, contábil, né, financeiro, vai facilitar, vai dar muita competitividade para o pequeno negócio rural. Isso é muito importante para nós também, a gente está trabalhando nesse sentido, né? A outra questão é o crédito presumido, né? Tem a previsão ali para o produtor rural não contribuinte, ou seja, ele não vai recolher, mas quando ele for vender o produto, aquele que for adquirir esse produto, terá direito a um crédito presumido, que será estabelecido pelo comitê gestor ali da reforma tributária. Então, a gente está preocupado com essa fórmula, porque ela pode criar uma distorção no mercado, uma situação para o produtor rural contribuinte, que vai gerar um determinado tipo de crédito, o produtor rural não contribuinte. Então, a gente está preocupado com essa fórmula do crédito presumido para o não contribuinte, para que ele não gere distorções. Então, também estamos apresentando sugestões nesse sentido, para que a gente possa ter o pequeno produtor, o agricultor familiar, o produtor de alimentos, né, que ele seja contemplado com uma fórmula que não gere distorções no mercado. Para nós isso é muito importante. Todas essas propostas estão hoje, de alguma forma, protocoladas nas emendas que estão colocadas. A outra proposta que a gente está fazendo na revisão do artigo 170 é manter uma diferenciação da tributação do biodiesel. Então, lá no regime diferenciado de biocombustíveis, no caso do biodiesel em particular, é muito importante que a gente tenha um dispositivo que garanta, né, que a usina de biodiesel tenha o estímulo tributário para incluir a agricultura familiar. São mais de 70 mil famílias que fornecem hoje, cooperativas que fornecem para as usinas de biodiesel. Quase todo o biodiesel do Brasil hoje tem participação da agricultura familiar nas usinas, né, na relação com as usinas, no selo biocombustível. Então, se for mantido do jeito que está o texto, nós vamos ter um prejuízo muito grande, praticamente está extinguindo esse programa do ponto de vista tributário, né? Um programa tão importante que tem no país e que é uma referência mundial, inclusive, que associa muito biocombustível com alimentos e inclusão. Então, é uma outra proposta que a gente está fazendo. E também a gente está preocupado lá no artigo 132 e no 143, que alimentos minimamente processados, né? Então, o próprio texto, né, quando fala da avaliação quinquenal do regime tributário, fala como é importante que as alíquotas diferenciadas para a cesta básica, alimentos destinados ao consumo humano, enfim, outros que nós temos ali, que sejam saudáveis, né? Que sejam básicos e saudáveis, que sejam de interesse popular e que tenham qualidade nutricional, fazendo referência à questão da saúde, né? Tão importante para nós hoje a alimentação. A má alimentação mata mais do que qualquer outra coisa no país, mais que acidente de trânsito, mais do que arma de fogo, né? As doenças crônicas, muitas vezes decorrentes da má alimentação. Então, que tem um estímulo para a alimentação saudável, mas na prática tem alguns dispositivos que prejudicam, né? Então, se você vende um produto congelado, em algumas situações, ele vai cair na alíquota, ele sai de 0 para cheia. Se o produtor ele embala um produto e faz um pré-cozimento, ele sai do 0 e vai para cheia.
Se você às vezes vende o produto com uma determinada embalagem, ele sai de zero e vai para cheia. Então, nós estamos propondo alguns ajustes para que essa questão do 15 alimento, segundos. alimento minimamente processado possa ser contemplado. Eu já estou concluindo aqui, estamos nos últimos. Então, alguns produtos também das nossas florestas, em particular a floresta amazônica, né? O semiárido, então a castanha da Amazônia, por exemplo, conhecida como castanha do Pará, castanha do Brasil, ela está na alíquota cheia, né? E então a gente não entende isso. A gente está propondo um ajuste para que a castanha de caju, o castanha de baru, os produtos da biodiversidade que geram renda com a floresta viva, com a floresta em pé, que ajuda a preservar, eles estejam pelo menos na alíquota reduzida, quando possível na isenta. Então essa que é a ideia que a gente está defendendo ali, algumas cadeias que são importantes. Por último, a questão dos agrotóxicos, para poder fechar aqui a fala, é que existem agrotóxicos altamente tóxicos para a saúde, altamente prejudiciais ao meio ambiente, são classificados pelo IBAMA ou pela Anvisa dessa forma, e estão com a mesma alíquota do que aquele que é o bioinsumo, né? Então, bioinsumo hoje tem a mesma alíquota de um agrotóxico altamente tóxico. Então, a gente está propondo que aqueles que têm essa classificação de altamente tóxicos, né, altamente prejudiciais ao meio ambiente, eles saiam da alíquota reduzida nesse momento. Isso afeta uma porcentagem muito pequena desses agrotóxicos, mas que tem alto impacto na saúde e no meio ambiente. É isso que a gente está propondo. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar compartilhando com vocês.